E aí galera do Tevap, aqui é o Leleco falando para mais um vídeo para o site Feras do Cartola Liga Tevap 2014. Hoje eu estou recebendo aqui na minha casa meu amigo Ciron. Ciron. Ô Leleco, um prazer, hein? Boa noite a todos aí. Meu nome é Marciron, como o Leleco falou, eu trabalho junto com ele lá e também a gente joga bola junto nesse time maravilhoso aí, o Tevap aí. Saudações a todos os jogadores do Tevap aí. Pessoal, espero estar colaborando para a escalação de vocês nessa 19ª rodada do campeonato. Ciron, vamos começar com os jogos de sábado. Flamengo e Grêmio no Maracanã. O que você acha desse jogo, Ciron? Olha, Flamengo e Grêmio. O Flamengo vem de 5 vitórias consecutivas, né, no campeonato. Vale lembrar, Leleco, que ele sofreu apenas 2 gols nesses 5 jogos aí, certo? De uma brilhante classificação na Copa do Brasil, né? Ontem nos pênaltis, né? Exatamente. Casa cheia, Leleco, casa cheia. Todos os ingressos praticamente vendidos para esse jogo aí. Eu acho que o Flamengo é total favorito nesse jogo aí. Vai ter uns 3 jogadores aí que eu vou colocar no meu time. Umas dicas boas aí que eu acho que vai pontuar e que está fazendo muito ponto aí, né, no Cartola aí. O goleiro Paulo Vitor, uma muralha no gol, né? Tem o zagueiro, apesar de novo, Marcelo. Tem o outro zagueiro veterano Chicão. E o atacante Alexandre, que está de volta aí, já fez o gol dele ontem, né? Na vitória, e o técnico Lucha, que também é um grande técnico. Para mim, Luxemburgo é o também colocado no meu cartola. Hein? E lembrando, Ciron, que os jogadores do Flamengo são baratos. O mais caro é o Márcio Araújo, cara. Olha lá para você ver, 11, a colinha aqui, 11,68. O resto é tudo barato. Então, os jogadores estão baratos aí, vão valorizar muito. Para quem está precisando de somar cartoletas aí, é uma ótima opção, viu? E no Grêmio, o que você acha do Grêmio? Cara, o Grêmio, ele reencontrou o caminho das vitórias, né? Nos 2 últimos jogos pelo Brasileiro aí, foram 2 vitórias, né? Porém, com toda essa confusão, a eliminação da Copa do Brasil aí, com o problema de racismo, né? Felizmente aí, viu, pessoal, também somos totalmente contra isso aí, acho muito triste, Leleco, né? Com certeza absoluta. Uma fatalidade para o nosso futebol brasileiro, mundial. Então, assim, eu acho que isso vai pesar muito. E também não tem seu principal jogador, o Pirata Barcos. Ele não vai jogar. Então, a total dificuldade aí, esse jogo, o favoritismo é total do Flamengo aí. Mas lembrando que, vamos raciocinar, jogando contra o Flamengo no Maracanã, Certo. o Marcelo Groy é uma excelente média no Cartola, 5,69. Nada impede também que ele possa fazer um bom jogo, fazendo algumas defesas e pontuar, porque a gente analisa também os jogadores, né, o Ciron? Sim. Não é também assim, mesmo que o Flamengo vença, o Marcelo Groy pode fazer algumas defesas que façam ele somar pontos. E também outro que eu destaco é o Felipe Bastos também, que eu acho um bom pontuador. Esse decepcionou. Mas na última rodada decepcionou, sim. Mas nada impede que ele faça uma boa partida. A média dele é de 5,64. Se fosse para me arriscar, e Leleco, de todo coração, Marcelo Groy seria uma boa aposta. O único do Grêmio. Ciron, Santos e Vitória na Vila Belmiro. Também acho que o Santos é favorito para essa partida aí, né? Apesar que o Santos ele vem de 2 derrotas, né, no Campeonato Brasileiro e uma classificação aí, né, no tapetão. Classificou na Copa do Brasil, eliminando, né, o Grêmio, que a gente falou agora há pouco aí, sobre o racismo. Lembrando que a gente está citando a Copa do Brasil porque não tem muito como separar as 2 competições. Sim. Apesar de ser 2 competições diferentes, não tem como separar as 2 competições. E afeta o time com sim. Com certeza, emocional, tudo, né, do time. E também vale lembrar 2 coisas aí, amigos cartoletes, importantes aí. A estreia do novo técnico, né, do Santos, o Ederson Moreira. E também Robinho, né, que está servindo a seleção, vai desfalcar o Santos. Mas coloca o Santos como favorito aí. Boas opções aí. Lateral Cicinho, é um dos mais pontuados do Cartola, um dos melhores, na minha opinião, jogadores laterais, né, do campeonato. Média 5,71 no Cartola, ótima média. Muito boa a média, né, uma das melhores médias. E também o goleiro Aranha, né, tem uma média de 4,14, é um excelente goleiro. Eu colocaria ele também, estou na dúvida entre ele e o goleiro do Flamengo, meu cartola aí. E não tendo o Robinho, qual é o atacante que você acha, na sua opinião, Lelé? Olha, o Thiago Ribeiro, ele não tem uma média muito alta, mas nesse jogo, na Vila Belmiro contra o Vitória, que é o
o último colocado, se não me engano, ainda está em último ainda, né? Isso, Vitória é uma lanterna do lanterna do campeonato. Eu acho que ele é um bom atacante. Ele é um bom atacante. E o Leandro Damião que desencantou, mas eu não colocaria o Leandro Damião, na minha opinião. Isso. Mas também, se você escalar qualquer um dos dois atacantes, eu acho que eles vão bem nesse jogo. O Gabriel, ele ainda não está ocorreu alguma coisa, porque ontem ele estava liberado e hoje não apareceu aí pra gente. Então vale ficar atento aí, pessoal, de última hora aí, porque o Gabigol é uma ótima aposta aí. Ele tá bem, sem o Robinho ali, ele vai chamar a responsabilidade. Com certeza. E o Vitória, que é o último colocado no Brasileiro. Nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e apenas um empate. E vem de uma classificação na Sul-Americana. Então, assim, é um ânimo a mais, né? Então ele tem lá, mas eu não apostaria, mas para quem quiser arriscar, meu palpite vai ali no atacante Dinei e no atacante Caio. Lateral Ayrton, grava bem esse nome, ele é o cobrador das bolas paradas, escanteio e falta, então ele é o que mais pontua no Vitória. Lembrando que a média do atacante Caio é de 5,25, uma ótima média. Quem quiser arriscar, Ciron, Chapecoense e Goiás. Leleco, é um jogo que não é de encher os olhos, né? Realmente, pelo que as equipes estão apresentando aí, vai ser um jogo meio doído de assistir, né? Mas vamos lá. O Goiás ele está vindo de uma boa vitória no Brasileiro, com grande atuação do seu atacante Eric, que fez os 3 gols na vitória do Atlético Paranaense, né? E de uma classificação na Sul-Americana, com um gol do Eric. Então, assim, a minha aposta para o Goiás, eu acho que ele leva um favoritismo aí, apesar de estar jogando fora de casa, né? Eu apostaria no goleiro Renan. Excelente média, 4,70. Exatamente. E nesse atacante que mitou na última rodada aí com 3 gols, fez gol de novo agora no meio da semana, Eric. É uma boa aposta, preço bom, né? Apenas 10 cartoletas aí, muito boa aposta. Eu apostaria no Eric. Ô Cirão, o zagueiro Jax também tem uma média muito boa, 4,30. Também. Nada impede que, né? Sim, vale lembrar aí que o Goiás ele estava bem no campeonato, né? Então, mas aí nas últimas rodadas aí que ele andou decepcionando aí, perdendo 4 em seguida aí, deu uma despencada na tabela. Na né? Chapecoense, quem que você apostaria? Então, com a Chapecoense, apostaria aí no goleiro Danilo, que tem uma média razoável, e o atacante Bruno Rangel. O goleiro Danilo tem uma média de 3,69, uma boa média. Isso. E vai ser um jogo ali que vai ser um jogo morno, né? Ciron, Fluminense e Cruzeiro. Fluminense e Cruzeiro, um jogão, hein? Acho que é um dos jogos mais importantes, é um clássico nessa rodada aí, né? Então, assim, vamos lá. Vou começar pelo Fluminense, Leco. Fluminense, ele vem de um empate, né, contra o Corinthians e vem de 2 eliminações seguidas, Copa do Brasil e Sul-Americana. E o que tem de ainda não está liberado aí, para a gente ficar ligado aí, né, que vai ser de última hora, o goleiro Diego Cavalieri. Diego Cavalieri já está treinando com bola, porém não aparece ainda para a gente, para os amigos cartoleta aí, mas ele é uma opção aí, vamos ficar ligado, um bom goleiro, porque o Fluminense está sofrendo muito, né, por falta de goleiro. Então vai ser um grande reforço para o Fluminense, o Diego Cavalieri. E também vale lembrar que ele está sem o Rafael Sobis, então o Rafael Sobis não joga. Mas eu acho que ele vai para cima do líder Cruzeiro, tá? Por um outro lado, Cruzeiro. Né? Cruzeiro ele dispensa apresentação, líder isolado do campeonato, com 8 pontos de vantagem de segundo colocado. Está vindo de 4 vitórias consecutivas, dono do melhor ataque do campeonato, Leleco. Classificados para a 8ª de final com time misto, jogou com 2 titulares apenas na Copa do Brasil. Mas tem grandes desfalques para essa rodada, viu? Desfalques importantíssimos, Leleco. E o Cruzeiro ainda ele não jogou ainda sem Goulart e sem Everton Ribeiro, né? Então vai ser a primeira vez sem os dois, né? Quando um não estava, tinha um fazendo ali, suprindo a falta do outro. Então, vale lembrar então que ele não tem Everton Ribeiro, Goulart, que está na seleção principal, Alisson e Lucas na seleção sub-21 e o lateral Edígio machucado. Então, assim, a minha aposta aí para o Cruzeiro aí, Dedé, né? Dedé, para quem tem bastante cartoleta. Para quem não tem, Léo. Um lateral importante aí, que esses desfalques todos aí, o Mike, como vem se apresentando muito bem nas rodadas, é uma ótima opção.
4.05 de média. Então, Mike, grava aí, lateral Mike, muito bom. Atacante, né? Marcelo Moreno, com os 2 gols que ele fez na última rodada, junto com o Ricardo Goulart, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o técnico Marcelo Oliveira também uma boa opção. O Fluminense, Leleco, a minha dica seria o meia Cícero, né, que pontuou muito bem, então a média de 4.16. É o Conca, que é o cobrador de todas as bolas paradas, 5.52 é a média dele. E, né, gente, queira sim, queira não, Fred. Fred anda fazendo seus golzinhos, né? Depois da péssima Copa do Mundo, ele é um jogador mais de clube, né, Sérgio? Sim, não acha? realmente. Você vê que ele se identificou muito com o Fluminense, né? E o Fred começou a jogar há pouco tempo agora, mas olha a média dele aí que legal, 4.57. Também é um jogador caro, né? Um dos mais caros, um atacante mais caro, mas Fred, pode apostar. Cirão, o seu São Paulo contra o Sport. Leleco, não vou estar levando, né, o coração aí, mas realmente o São Paulo é total favorito. São Paulo é o time aí, ó, cartoletes todos do Brasil aí, ó. São Paulo na cabeça, certo? Nós temos grandes jogadores lá. Vamos lá. Eu acho que o Muricy acertou a forma tática do São Paulo. Não sei se você concorda, mas assim, né? Tá bem. Concordo, né? Tá bem. Tá se achando o time. Vale lembrar que o São Paulo tem o 2º melhor ataque do campeonato, conta com a volta do Ganso, com a volta do Alexandre Pato, e vive uma grande expectativa do retorno do fabuloso Luiz Fabiano. Ele não aparece entre os prováveis, gente, mas pode aparecer até sábado. Sim, né? então. Vocês entrem, vocês sempre confiram quem está provável ou não. Você não colocou assistente técnico lá que troca, né? Exatamente. Nem vezes não troca por um bom jogador. Mas é isso aí. Para com esse negócio de assistente técnico aí. Então, a volta do fabuloso Luiz Fabiano, Antônio Carlos também provavelmente volta aí, e também vem de uma vitória, né, uma classificação na Sul-Americana, classificou, ganhou do Criciúma aí. Então, pessoal, vamos lá. São muitas dicas para vocês no São Paulo, vocês podem escolher. Vou começar lá, Rogério Ceni, uma ótima dica, um bom goleiro, pontua bem, a média de 4.3, é um pouco caro, mas para quem tem bastante cartoletas aí vale a pena. Você pode optar por Tolói ou Antônio Carlos, deixar os dois assim. Então, São Paulo está recheado. Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato, Allan Kardec e Luiz Fabiano. Mas vale lembrar, a gente tem que ficar de olho, vai ser uma escalação de última hora. Sábado a gente dá aquela última olhadinha para dar aquela ajustada no time. O Sport. O Sport ele vem de uma vitória no Brasileiro, mas foi eliminado, né, na Sul-Americana. Faz um campeonato bem regular, viu, Leleco? Não está de encher os olhos também não. Eu darei um destaque ali pro Richel, ele anda pontuando aí, tem uma média de 4.28, ele fez 10.40 na última rodada aí, e também o Durval, ele falhou aí na eliminação do Sport, né, na Sul-Americana, e ele pediu desculpa para a torcida e ele vai querer se redimir, então um veterano, mas eu não arriscaria não, ainda mais contra o São Paulo, casa cheia, as estrelas de volta aí, eu acho que é um jogo de risco aí você apostar no Sport. Atlético Mineiro e Botafogo do Independência. O Atlético Mineiro ele vem de um empate no Brasileiro e uma classificação na Copa do Brasil, né? Só que ele tem um grande desfalque. Diego Tardelli está na seleção brasileira. Eu destacaria no Atlético aí o goleiro Vitor, né? O zagueiro Leonardo Silva aí que salva os cartoletos aí. Na última rodada ele fez 18.50. Ele não tem uma média boa, mas nos jogos em casa ele costuma decidir. Ainda mais que nós não temos o Tardelli no ataque. Uma outra boa dica aí, na minha opinião, aí, é o lateral Botelho e o meia Dato, que esse aí vai estar no meu cartola. O Pedro Botelho tem uma excelente média, 4.62. Isso, e o Dato, né, uma média de 4.79. O preço bom, não é um meia caro, 11.53 cartoletas, então essas seria a minha dica. O Botafogo, ele vem de 2 vitórias no campeonato, uma grande classificação na Copa do Brasil, mas vive um lado conturbado lá, que é em relação aos salários, né, Leleco? Até jogadores hoje atrasado. Tá difícil essa situação aí. E um grande desfalque aí, principalmente pro meu cartola, que praticamente em todas as rodadas ele estava. O lateral Edilson, cobrador de faltas, bolas paradas,
pontua muito bem. Muito bem, principalmente jogando dentro de casa. Sim, é bem ofensivo, né? É um lateral junto com o Cicinho do Santos, como a gente já havia falado aí, um dos que mais pontua no campeonato. Se fosse para arriscar no Botafogo, que não vou, mas eu dou a dica para vocês aí que querem arriscar. Os dois meia, a dupla Daniel e Gabriel. Uma boa dica. Daniel tem 5,30 de média e o Gabriel 4,02. Excelente. Exatamente. Média. Então pode apostar nessa dupla para quem quer apostar no Botafogo. Grave esse nome, Gabriel e Daniel. Criciúma e Corinthians. Leleco, Criciúma e Corinthians. É um jogo meio complicado aí, né? O Criciúma não vive uma boa fase. E o Corinthians, vale lembrar que ele está sem sua zaga titular, né? O Kleber, que já vinha machucado, e o Gil, que está servindo a seleção brasileira. E assim, eu acho uma coisa muito importante. O Corinthians ainda tem uma das melhores zagas, né? A melhor zaga do campeonato, a menos vazada. Porém, ele levou nas últimas 4 partidas, ele levou 6 gols. 6 gols em 4 partidas, sem sua zaga titular, que era o Kleber machucado, e agora sem o Gil. Eu não arriscaria o Corinthians não, viu, Lelé? O Felipe, a última vez que ele foi titular, ele fez um gol contra, então assim, ficou muito marcado. Mas vale lembrar que tem a volta do Petros, sobre efeito suspensivo lá, conseguiu a liberação, jogou na Copa do Brasil, jogou bem agora na classificação do Corinthians, e ele está liberado para o jogo. Então, uma aposta aí, Petros e o Mano Menezes aí, como ele vai estar tendo muita dificuldade para montar o time, se conseguir um bom jogo, um bom placar e uma vitória, ele pode fazer bastante ponto. Então fica a dica minha aí, seria Petros e no Mano Menezes. Eu, do meu lado, no Criciúma, se eu fosse apostar alguém no Criciúma, vou pensar bem, o Fábio Ferreira, o zagueiro, tem uma ótima média, cara. Ele 5,2 e ele vem se destacando no time do Criciúma. Atacante eu acho que também não arriscaria ninguém. É um dos piores ataques, né? Eu também, assim, quem quiser tentar, Rodrigo Souza, ele tem uma média muito boa, 4,64. Seria ali, porque o ataque tá muito brando, não faz gol. O ataque é o pior ataque do campeonato. Atlético Paranaense e Palmeiras. Esse jogo aí, eu acho que o Atlético Paranaense é favorito. Palmeiras não vive uma boa fase, eliminado na Copa do Brasil também. Tá de técnico novo, né? Dorival Júnior. Mas eu não apostaria, não. Vamos lá, começar pelo Atlético Paranaense, que eu acho que vale a pena colocar jogadores aí. Eu escolhi alguns aqui para passar para vocês aí. É o atacante Marcelo, ele tem uma média de 3,12, mas nesses jogos assim ele costuma se destacar, né, Leleco? Então no Atlético Paranaense eu destacaria aí o atacante Marcelo, o zagueiro Kleberson, bastante experiência, né? E o Suelton, lateral, uma boa dica, são jogadores baratos e que costuma ter uma média razoável, vale a pena arriscar. Já no Palmeiras seria o zagueiro Lúcio, mas o risco é grande, né? O Atlético Paranaense em casa, vai para cima, que a pressão precisa melhorar no campeonato aí. Então seria no Palmeiras eu daria o Lúcio e o Juninho. O Juninho lateral ele tem uma média ótima, 5,35, Leleco. Seria os dois, na minha opinião. O que você acha de Bahia e Curitiba? Leleco, mais um jogo que eu vou te contar, hein? Difícil de parar na frente da televisão para assistir. Bahia e Curitiba. Os dois estão deixando muito a desejar. O Bahia, eu gosto ali, eu sempre coloco ali o Ronieri, não me decepciona não. É o lateral que ele é o cobrador de bolas parada aí, sempre pontua bem. Então eu colocaria ele, o Ronieri aí seria uma boa opção. Então a média de 4,93, seria uma dica boa. Ele e o Tite, o zagueiro Tite também, que não deixa a desejar ali não. Então a média é razoável. Mas eu não arriscaria, mas para quem quiser arriscar aí, Tite e Ronieri. Já no Curitiba, não tem sua grande esteira Alex, que ele joga bem, pontua bem, mas é um jogo, né? Ele joga e 3 não. Sempre anda fazendo seus golzinhos, né? Tem o lateral também, Carlinhos, ó, que está com uma média boa de 4,31. Mas fora de casa também não colocaria nenhum atacante não do Curitiba. O Zé Love cheio de altos e baixos, né? Pontuou bem na última rodada, mas não é um cara confiável, não. É um jogo morno, viu? Que não vale a pena muito arriscar, não, viu, Lelé? Inter e Figueirense.
um jogão, viu? É aposta no Inter. O Inter para mim é o favorito dessa rodada. Mas vale lembrar que o Figueirense ele tá 6 jogos sem perder, né, Leleco? Ele tá vindo nesses 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Tá em ascensão. Então, tá em ascensão. Mas assim, eu apostaria no Inter. Apesar o Inter tá com um psicológico abalado, tá vindo de 2 eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então assim, vai jogar tudo nesse brasileiro para tentar ir para Libertadores. Em casa, vai para cima do Figueirense. E tem grandes jogadores aí, você pode escolher. Tem um meio campo excelente, ataque. Então vamos lá, na minha opinião, amigos cartoleta, para vocês a dica aí. D'Alessandro no meio, 4.90 é a média dele, uma excelente média, é um jogador caro. O meia William, né, ele é mais barato, né, ele é 15.28 cartoletas, tem uma média de 4.52. O atacante Rafael Moura, ele vira e mexe, ele se desencanta aí. Ele tem 3.48, é a média dele. Uma boa média, é razoável, média, né? média Razoável para boa. Isso. E também temos o lateral Fabrício. Do lado do Figueirense. Do lado do Figueirense eu destacaria aí como o Inter vai vir para cima. Quem quiser arriscar, quem sabe o Figueirense não sai com uma vitória ou até mesmo um empate, o goleiro Thiago Volpi. Ele tem uma média excelente, 4.78. E também tem o técnico, né? O Ageu Fux. Acho que o time do Figueirense em si, nessas últimas rodadas, o Argel anda fazendo uma boa pontuação, que o time anda jogando bem, acertando nos fundamentos. Sim, né? Passe, faltas, né? Menos faltas. Então por isso que ele anda pontuando bem e tem essa média boa. E o Cereceda também, que tem 5.04. Mas como vai jogar fora, eu acho meio difícil. É risco, né? Bom, pessoal, essa aí foi a dica. Espero ter ajudado vocês aí. E que todos nós possamos fazer bastante pontos aí. Agradeço aí a participação aí, Leleco. Muito obrigado aí. Valeu, Cirão. E toda vez que precisar aí, estaremos aí com o maior prazer. Fica aí um abraço a todos, o pessoal do TVAP, a todos os amigos aí. Vou postar no Face, hein, pessoal? Quero que vocês curtam aí o site do Leleco, divulgue e também quero ficar famoso aí, hein, Leleco? Muito obrigado pela oportunidade. Lembrando, site ferasdocartola.comunidades.net. Liga TVAP 2014. Um abraço, boa sorte para você, Ciron. Obrigado, Leleco. Boa sorte com o Inter de Lagos. É nóis. E brigadão. Unidos UFC. Isso mesmo, galera. Curte a gente aí. Obrigado e boa noite a todos. Valeu.